Entrevista com Luiz Joaquim, curador da Fundação Joaquim Nabuco. Luiz, a primeira pergunta seria o seguinte: quais são as estratégias que vocês utilizam para a montagem da programação da sala? Bom, na verdade, a programação da sala, hoje ela já está estabilizada, pelo menos do ponto de vista estrutural, do ponto de vista formal. A gente tem 3 sessões diárias e uma média de 2 a 3 filmes exibindo por semana, né, sendo renovado toda sexta-feira, como qualquer cinema comercial faz. Agora, do ponto de vista de perfil de programação, é um pouco difícil de definir, de explicar. Na verdade, é mais uma ideia conceitual de um cinema que eu e o Kleber Mendonça, com quem eu faço a programação aqui, é mais essa ideia de um cinema que propõe reflexão, não só sobre o próprio cinema, mas sobre a vida, sobre, política, sobre sociedade, sobre psicologia, sobre o ser humano, enfim. É mais em busca desses filmes que eu e o Kleber vamos atrás do que de qualquer outra coisa. Mas a gente também não fica preso a esse nicho, né? Se é que se pode dizer que isso é um nicho. Se tem um filme, uma superprodução hollywoodiana que a gente acha que é bacana do ponto de vista cinematográfico, ou simplesmente divertido, mas com inteligência, a gente não tem nenhum problema em colocar ele na programação, né? Desde que ele não tenha espaço para ser exibido no Recife, porque aí não tem sentido, por exemplo, eu achar legal o X-Men, Primeira Classe, e colocar aqui quando ele já está sendo exibido em 20 salas no Recife. Então não tem sentido. A ideia é aproveitar esse espaço para que esse espaço seja uma janela onde o Recife possa enxergar cinemas, filmes que não viriam para cá por conta dos multiplex só exibirem o que eles querem exibir, né? Enfim, a pipoca e tal. Então é isso, é dar espaço para filmes que não viriam para o Recife, e de preferência que esses filmes estimulem a reflexão humana e artística da coisa. A próxima pergunta é o seguinte: que estratégias vocês utilizam para diversificar a programação do cinema da Fundação? Bom, a gente tem a programação normal, que ela é renovada toda sexta-feira. Às vezes o filme continua, às vezes entra um novo filme. Bom, aí tem duas coisas. Como a gente chega aos filmes, né? Eu e o Kleber, a gente frequenta festivais de cinemas. O Kleber, agora menos os nacionais e mais Cannes e Berlim. E eu vou para muitos festivais nacionais. E quando eu digo nacionais, eu tenho acesso também a filmes estrangeiros, né? Tem o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo, Festival de Curtas de São Paulo, enfim. E tem os festivais que passam essencialmente filmes brasileiros, né? Então, quando a gente vai nesses festivais, e aí é que é apresentado em primeira mão os novos filmes do mundo inteiro, a gente fica muito atento a que filme funcionaria no cinema da Fundação, né? Uma vez atento a isso, a gente vai descobrir quais são as distribuidoras no Brasil que vão adquirir o direito de exibição desses filmes, né? E para lançar no ano posterior, e daí a gente começa a fazer um contato profissional com esses distribuidores para garantir que o filme venha a ser exibido aqui, né? A partir da data que eles determinarem para o filme ser lançado. E é assim que funciona no final das contas. É
É claro que esse critério está muito vinculado de escolha, de seleção, de definição de filme. Está muito vinculado ao meu gosto pessoal e ao gosto pessoal do Kleber. Mas tem dado certo, né? A gente já está fazendo isso há mais de 10 anos. E uma outra coisa é que o cinema da Fundação, de uns 5 anos para cá, tem virado uma espécie de casa para muitos festivais ou mostras de cinemas, de cinema que comunica com esse perfil de filme que a gente exibe aqui. Nesse contexto tem o Festival Varilux de cinema francês, tem uma mostra de cinema espanhol atual, agora tem um festival etnográfico também vinculado com a Universidade Federal, tem mostra dos direitos humanos, e aí vão chegando, e aí o cinema tem uma estrutura técnica boa e tem essa característica, essa personalidade popular eu digo no sentido de ser acessível, né? Não está dentro de um shopping, não intimida ninguém, é um cinema quase de rua, né? Está num prédio que está na rua, qualquer pessoa tem acesso, o ingresso é barato, a estrutura é confortável, o equipamento de projeção é bom, a administração do cinema é absolutamente acessível. Então muitos festivais, mostras, pequenos ou grandes, e instituições culturais, como a Aliança Francesa, Instituto Cervantes da Espanha, acabam querendo trabalhar junto com a gente, né? Por essa soma de qualidades, eu diria. E aí a gente avalia, e se a gente percebe que tem qualidade, tem valor, e é interessante também para o cinema, a gente concorda com essa parceria, e aí acaba promovendo essas mostras, né, que são mostras de sucesso. E aí a programação vai se renovando. A próxima pergunta é o seguinte: qual a receptividade dos filmes pernambucanos aqui, se há um facilitamento da entrada desses filmes aqui no circuito da Fundação? Não, facilidade a gente é criterioso. Se o filme não é legal, se a gente entende pelo menos que o filme não é interessante, a gente não coloca o filme em cartaz. Agora, uma coisa é colocar em cartaz, outra coisa é fazer uma exibição de lançamento, né? Assim, a gente tem essa política de fazer do espaço um lugar de lançamento mesmo de filmes pernambucanos. Não que a gente vá atrás, mas se o realizador tem interesse de fazer uma noite de lançamento com uma exibição, e a gente tem espaço, né? Tem disponibilidade na agenda, que está cada vez mais apertada, assim, porque é muito evento, tá impossível de administrar, tá bem complicado de administrar. Então, mas se a gente tem espaço, e a gente oferece a estrutura para a pessoa lançar o curta-metragem dele aqui. Agora, colocar em cartaz ou selecionar para uma amostra, aí só se a gente, eu falo a gente, eu e o Kleber, se a gente concordar que o filme vale a pena ser exibido dentro de uma programação feita por a gente. E com relação aos longas produzidos aqui em Pernambuco? Olha, Thiago, aí não é tão simples, porque tem alguns longas, tem distribuidores nacionais. Por exemplo, Febre do Rato, filme de Cláudio Assis, que vai ser lançado agora no Festival de Paulínia em julho. Ele já tem um distribuidor, é uma distribuidora paulista chamada Imovision. Então esse cara da Imovision vai coordenar o lançamento nos cinemas do país inteiro do filme Febre de Rato, de Cláudio Assis. O distribuidor vai ligar pra gente, pro cinema da Fundação, pra gente colocar o filme em cartaz. É claro que a gente vai colocar, porque a gente sabe da qualidade do trabalho do Cláudio. Da mesma forma que os filmes de Paulo Caldas, os filmes de Lírio Ferreira, enfim, de Marcelo
enfim, de cinema Aspirinas e Urubus, Marcelo Gomes. Todos esses filmes pernambucanos, longas pernambucanos, são longas que já têm uma estrutura nacional de distribuição. E mesmo que não tivesse, a gente exibiria concordando que o filme é interessante. Tem uma outra produção mais independente, vamos dizer assim, Marcelo Pedroso, Gabriel Mascaro, que não tem uma distribuição, não tem essa estrutura de distribuição. É um trabalho mais corpo a corpo que eles fazem com as salas que eles querem exibir os filmes. Isso quando está fora de festival de cinema, né? Festival de cinema é outra coisa, seleção. Mas colocar o filme em cartaz, de modo que a gente só foi procurado, na verdade, pelo Gabriel Mascaro para passar Um Lugar ao Sol. Foi o único longa pernambucano que procurou o cinema da Fundação para colocar o filme em cartaz. Isso num papo corpo a corpo mesmo, né? E a gente aceitou, mas a gente não aceitou porque ele é pernambucano, a gente aceitou porque ele é um filme que a gente acha interessante, né? Então, se um outro realizador pernambucano vier oferecer o filme para colocar em cartaz no cinema da Fundação, a gente pode colocar, mas a gente tem que concordar que o filme é interessante pra gente e pra Fundação. Pronto, aí entra na próxima pergunta, que é o seguinte: quais são os critérios que vocês adotam para a possível exibição de um filme aqui na Fundação Joaquim Nabuco? É um pouco aquilo que eu já te falei, é um critério muito particular meu e de Kleber, né? Assim, esse critério é em função, da bagagem cinematográfica que a gente tem, sendo que também não é uma coisa louca, aleatória, a gente vai colocar só o que a gente quer ou qualquer coisa que a gente quer. Mas eu diria que um critério norteador é esse, assim, é dar espaço para filmes bacanas que não viriam para o Recife, que não tem espaço no multiplex e não viriam para o Recife. São filmes que a gente sabe que certamente por algum caminho, por alguma forma, eles educam a perspectiva cinematográfica do espectador. Pronto, Luiz, é isso. Okay. Isso.